Fala galera do G-Fight, Diego Ribas diretamente de Las Vegas, numa conexão com Niterói. Como de costume, eu e o editor do G-Fight, Neri Fung, vamos analisar, dar pitacos e comentar os nossos prognósticos para o card do UFC deste sábado, que será realizado na Arábia Saudita. Neri, tá confiante, tá animado para esse card? Tô animado, Diego. O card principal, principalmente ali, promete só lutaça que pode dar aquelas lutas que recebem prêmio no final do ano, hein? Inclusive, teremos brasileiros em ação, o ex-campeão Adesanya voltando aí ao octógono, um card que, apesar de ser um Fight Night, tem muitos requintes aí de pay-per-view, isso porque é na Arábia Saudita. Vamos que vamos para os nossos palpites, pois. E assim a gente começa, nele. A primeira luta a ser analisada já tem brasileiro em ação. No card principal, aliás, o único brasileiro em ação no card principal, né? O nosso Vinícius Oliveira, Vinícius Lock Dog, gaúcho, brabo, vai enfrentar o Said Nurmagomedov, que não é da família do Khabib. Por sinal, a família tá indo meio mal das pernas, né? O Mar perdeu a invencibilidade, o Usman lutou no Bellator, venceu de uma forma duvidosa, teve gente que achou que ele perdeu. O Said, que não é da família, não é primo, Nery, será que ele tem uma chance boa aí? Como você analisa quem vence e por quê? Olha, Diego, quem vence para mim é o Vinícius Lock Dog e não tem pachecada nesse palpite. Para mim, o Vinícius Lock Dog é um cara muito explosivo, tecnicamente muito bom, tem um jogo em pé muito bonito de se ver. Acho ele melhor do que o Said Nurmagomedov em pé. E o Nurmagomedov, que não somos parentes, né? Como dizia aquele desenho, que me fugiu o nome agora, ele que não é parente do Khabib, mas é daquela galera ali da Rússia, ele tem um bom jogo de grappling, mas ele até troca bem também, ele tem uma diferença ali em relação aos Nurmagomedovs verdadeiros, digamos assim. Mesmo assim, eu acho o Lock Dog muito melhor do que ele em pé, e cara, tá numa ascensão aí no UFC, chegando com tudo, invicto ainda no octógono mais famoso do mundo, tô confiante no Lock Dog, Diego. Assino com o relator, inclusive destaca um ponto interessante, o Lock Dog já fez umas 4, 5 lutas ali nos Emirados Árabes, né, no Oriente Médio, quando competia numa outra organização, antes de assinar com o UFC, já está acostumado com clima, fuso horário, mudança, adaptação, e não tem nem 30 anos, é super experiente, e como você bem mencionou, ele é agressivo, bom em pé, bom no chão, já tem luta para boné aí na carreira, e eu assino embaixo, acho que o Lock Dog é um matchup muito ruim para o Said, que ao contrário do resto da sua família, que na verdade não é da família, mas ao contrário dos Nurmagomedovs, é até mais striker do que grappler. Nele, as casas de apostas estão com a gente ou não? As casas de apostas não estão com a gente, Diego. Acho que a experiência do Said Nurmagomedov no octógono do UFC está fazendo a diferença ali, né, no pessoal ainda apostando mais nele. A vitória do Said Nurmagomedov está pagando 1,62 nesse momento, e uma vitória do Vinícius Oliveira, o Vinícius Lock Dog, está pagando 2,30. Oportunidade boa aí de quem está acreditando na vitória do brasileiro fazer uma graninha, né? Oportunidade excelente, né? Afinal, se as nossas análises estiverem corretas, meu amigo, vou ser bem sincero, fiquei um pouco surpreso aí com essas odds. Lembrando que está assistindo esse vídeo até ele ser publicado e até a data da luta, as odds podem mudar. Então fica de olho com isso na hora se você quiser fazer sua fezinha e aposte com responsabilidade. Nele, bora para a próxima luta. Pesos pesados, a categoria que o pessoal mais adora aí, né? Jairzinho Rozenstruik contra o Sergei Pavlovich. Tem algum palpite? Já dá para cravar o resultado? Difícil, né, Diego? Mas vou cravar aqui a vitória do Sergei pela Pavlovich e vou falar por quê. Apesar do Pavlovich vir aí de 2 derrotas seguidas e, em compensação, por outro lado, o Jairzinho Rozenstruik está vindo de 2 vitórias, acho o Pavlovich num momento melhor, enfrentando lutadores melhores. O Jairzinho, ele deu ali uma mudança de tática, digamos assim, na última luta dele contra o Taito Iwasa. Estava até conversando com você em off. Me surpreendeu, né, a tática, ele usando tática, ele porque sempre foi um cara muito mais explosivo, da trocação franca, e ele segurando um pouco mais. Acho que contra o Pavlovich ele não vai conseguir fazer isso. O Pavlovich vai vir, ainda mais vindo de derrota, vindo de má fase, vai vir de bicho para cima dele, e eu confio muito mais na explosão do Pavlovich, e acho que o Jairzinho atingiu o pico dele, o topo dele ali, o auge dele no Ultimate, Diego. Assino mais uma vez com o relator. Olha só, Nery, estamos combinandinho hoje. Eu acho as valências físicas do Pavlovich
bom em pé e bom no chão também, tem um leque maior. E tem esse ponto que eu acho que você foi preciso. O Jairzinho me parece que já faz um tempinho que ele atingiu o teto ali, né? Existe um nível de adversário que quando ele passa desse nível, ele perde. Só olhar o cartel dele que a gente consegue identificar. E o Pavlovich, como o próprio ranking e o seu cartel diz, está acima desse ranking, desse teto aí que o Jairzinho costuma enfrentar. E a explosão e o poder pujança física aí do Pavlovich, pelo menos na nossa análise, deve fazer a diferença. Caso de apostas nele, estão com a gente ou não? Dessa vez as casas de apostas estão com a gente, Diego. A vitória do Sergei Pavlovich está pagando 1,30, ou seja, bem favorito para essa luta. E a vitória do Jairzinho Rozenstruik está pagando 3,50. Neri, como no evento da noite, Sharamagomedov, que só luta para aqueles lados, né? O pessoal já sabe que as comissões atléticas não permitem que ele compita nos Estados Unidos, porque ele tem uma eu não sei nem como, ele tem uma questão médica no olho, ele não enxerga 100%, quase nada, né, quase cego totalmente de um dos olhos, por isso ele não pode competir por aqui, mas segue competindo e muito bem lá no Oriente Médio, atleta russo brabíssimo, que chuta pra caramba, tá invicto, já venceu algumas lutas no UFC, vai, se eu não me engano, para o seu 5º desafio, só que agora o sarrafo tá mais alto. Michael Venom Page, esse fenômeno do Bellator, que perdeu para o Ian Gary no UFC, que vai subir para 8-4. E agora, Nele, o que a gente pode esperar desse duelo? Diego, antes de falar meu palpite, deixa eu só falar uma coisinha. Eu mudei de ideia umas 3 vezes só hoje pensando nesse confronto, mas eu vou dar o meu palpite. Michael Venom Page vai levar a melhor. Cara, por que eu mudei tanto? Primeiro, idade, momento de carreira. O Chara Bullet está vindo aí em ascensão. É um cara que todo mundo espera muito, apesar desse problema que ele vai enfrentar aí na carreira dele, como você falou, Diego, ele não consegue, ele não pode lutar nos Estados Unidos, ele tem que lutar em determinados lugares que as comissões atléticas aceitem essa condição dele, né? E o Michael Venom Page já está ali no fim de carreira, é um cara que já chegou no UFC em fim de carreira, né? Construiu a carreira dele praticamente toda no Bellator, 37 anos. Pode-se dizer que já não está mais no seu auge físico e técnico, mas, cara, apesar de mudar 300 vezes de opinião, eu acho que o Michael Venom Page consegue controlar melhor a distância, tem a questão da experiência ao seu lado, é mais inteligente também lutando, e tecnicamente eu acho ele melhor. O Chara Bullet, ele tem muita potência nos golpes, ele tem alguns golpes muito interessantes ali, aqueles rodados que ele dá, um soco rodado duplo que ele dá. É um cara diferente também, é um cara que tem um potencial muito grande, mas eu acho que, neste momento, o Michael Venom Page ainda é mais lutador que ele. Vou concordar, pensei muito nessa luta, na live de segunda com o Tarso também analisei rapidamente, uma dúvida tremenda, mas pensei melhor e eu vou de Michael Venom Page por alguns detalhes, né? A vantagem na envergadura o propicia, ele controla muito bem a distância e ele ataca muito bem, seja caminhando para trás, quando é atacado e usa o contragolpe, ou quando ele pressiona o adversário. Eu acho que a chave da vitória vai ser isso, quando ele pressionar o Chara, porque da média para a curta, ele tem mais armas do que o Chara. O Chara já mostrou, verdade seja dita, que é ali na curta distância que ele pode ou ser quedado, a defesa de queda dele é bem duvidosa, né? Ou inclusive na mão, porque da média para longa ele é perigoso, rapaz, chuta bem, conecta bem, tem uma leitura do adversário, linguagem corporal, só que, meu amigo, o sarrafo tá alto, né? Michael Venom Page tá com 37, 36, né? Mas ainda é duro pra caramba, todo mundo sabe disso, e eu acho que o teto chegou aí pro nosso querido Sharamagomedov. Neri, as casas de aposta concordam com a gente ou não? Casas de aposta estão apostando mais, estão confiando mais no Chara Magomedov, Diego. Vitória do Chara está pagando 1,57 e a vitória do veterano Michael Page está pagando 2,50. Olha aí, nosso segundo concordamos em todas até o momento, e é o nosso segundo palpite que a gente vai contra as casas de apostas. Aí fica a dica pro pessoal que tá vendo esse vídeo. Erifunga, meu querido, vamos lá, luta final, luta principal do card do UFC Arábia Saudita. O Nasruddin Imavov contra o Israel Adesanya. O Adesanya, que é ex-campeão, é a primeira vez em 6 anos, acho que ele vai fazer uma luta que não vale título, e vai enfrentar um Imavov embalado. Adesanya que perdeu 3 das últimas 4, perdeu as 2 últimas, inclusive, para o DDP e para o Strickland.
Vai enfrentar o Imavov embalado de vitória, inclusive, contra o Brandon Allen. Surpreendente, para mim, pelo menos. Nele, quem vence e por quê? Não tem como, Diego. Quem vence é Israel Adesanya. Não dá para apostar contra o Adesanya, por mais que ele viva uma má fase, por mais que ele venha de derrota, por mais que, como você mencionou, o Nassourdine Imavov chegue embalado para essa luta. É um dos melhores lutadores da história do peso médio. E não, ele não está ainda fora do auge, ele não está em uma decrescente na carreira. Ele pode ter resultados ruins nas últimas lutas, pode ter lutado mal contra o Sean Strickland, por exemplo, na minha opinião. Mas, cara, é impossível, eu não consigo apostar contra o Adesanya, principalmente contra o Nassourdine Imavov, por mais que sim, o russo naturalizado francês seja um bom lutador, mas o Adesanya está anos luz à frente dele como lutador, na trocação principalmente, né? Não vou nem entrar no mérito de grappling, porque eu acho que essa luta não vai para o grappling. Acho que o Adesanya melhorou muito, sempre teve uma boa defesa de grappling, de quedas ali, por mais que seja um striker nato. É muito difícil a gente ver o Adesanya sofrendo com grappling, com o Jan Blachowicz na estreia dele, quando ele subiu com o meio pesado. Tudo bem, era um cara muito mais pesado que ele, mas no peso médio é difícil a gente ver o Adesanya sofrendo. Não acho que vá pro chão essa luta. Então, assim, em pé, eu não vejo como o Imavov consiga vencer o Adesanya. Perfeito. Para finalizar esse vídeo, então, eu vou discordar do Nery, olha só, como de costume. E a minha discordância é muito simples, Nery, porque a questão é qual Adesanya vai entrar no octógono, né? Se for o Adesanya que a gente conhece, ele vai jantar o Imavov rapidamente, facilmente, eu diria, não rapidamente, mas facilmente. Acontece que nas últimas lutas a gente não viu o Adesanya que a gente conhece. Adesanya mais apático, até mesmo não, assim, performando bem, você pode ver que era ele, só que quando as águas profundas chegaram, o Adesanya parecia, né, que não tinha aquela... as duas lutas que ele perdeu é porque os adversários, num jargão que se usa no mundo da luta, queriam mais. Quando chegaram nas águas profundas, tanto o DDP quanto o Strickland morderam a faca entre os dentes, como diria Galvão Bueno, e foram para cima. E aí essa é a minha questão. Esse Adesanya, se for levado para as águas profundas pelo Imavov, cara que se adaptou bem a 185, evolui a cada luta, e ter mostrado isso, inclusive fez com gás em dia, né? Eu acho que pode ficar ruim, e por isso, e eu tenho certeza que o Adesanya é favorito nas casas de apostas, é por isso que eu estou dando esse palpite nele. Os caras de apostas estão comigo ou estão com você? Os caras de apostas estão comigo, Diego, mas você está indo bem aí nos quatro palpites. Se você acertar os 3 aí que você foi contra as casas de apostas, você faz uma boa grana aí. Casas de apostas estão pagando, até o momento. A Israel Adesanya, a vitória está pagando 1,58 e a vitória do Nassourdine Imavov está pagando 2,40. Olha só, então, se alguém aí tiver coragem para arriscar nesse meu palpite, o faça com o seu próprio dinheiro, não pega o dinheiro da mãe, não deixe de pagar a conta para fazer isso. Mas é isso, é a minha rápida análise aí. E vamos então para a reta final, Nery, o momento que todo mundo aguarda com ansiedade para o nosso luta-luta, que é o palpite certo, né? A aposta certa. Qual é o seu palpite aí que não tem como errar, ou na verdade, né, que a chance de errar é muito menor, porque vez ou outra a gente pode errar, mas você erra muito pouco. Nery, qual é a aposta certa? Diego, essa eu vou jogar com o regulamento embaixo do braço total, não vou arriscar mesmo dessa vez, nem um pouquinho, tanto que a odd vai ser muito baixa dessa vez, mas não tem como errar. Não sei que aconteça uma hecatombe. A luta entre Sergei Pavlovich e Jairzinho Rozenstruik não chega ao seu número máximo de assaltos. A odd para essa aposta certa que eu estou dando aqui, é 1,11, ou seja, vai ganhar pouco, mas não vai errar. Melhor ganhar pouco do que perder, né? Exatamente. Nery, mais uma vez, um prazer gravar contigo. Até a próxima. Semana que vem tem mais card do UFC. É numerado semana que vem, né? É numerado semana que vem. E esse tá com cara de numerado também, hein, Diego? Esse é um Fight Night com cara de numerado. Vamos ficar atento aí que esse sábado tem só lutaça também. Até semana que vem. Os